Olá, leitores do Boca News, estamos aqui no nosso estúdio. Ela que foi ex-vereadora da cidade de Camaçari, já foi também ex-primeira-dama da cidade, casada com o ex-prefeito e atual deputado federal Luiz Caetano, e atual deputada estadual, deputada Luísa Maia. Tudo bom, deputada? Tudo bem, queria deixar aqui um abraço para todos os leitores e ouvintes do Boca News. É uma satisfação estar aqui batendo esse papo com vocês. Deputada, a gente sabe que a senhora às vezes é um pouco polêmica, sempre se envolve em algumas situações embaraçosas na Assembleia. E tem um deputado que eu não sei o que acontece, ele sempre pega no seu pé, é o deputado Adolfo Viana. Eu vou começar logo essa nossa conversa para saber o que é que tem essa briga de gato e cachorro entre o senhor e o deputado Adolfo Viana. Eu acho que são as diferenças de projetos, né? Ele é do PSDB, apesar de ser um jovem, tem uma proposta para o nosso Brasil ultrapassada, no meu entendimento. Faz parte dessa pequena elite que hoje está inconformada porque a riqueza desse Brasil começou, melhor dizendo, a ser um pouco distribuída de forma mais igual para as pessoas pobres, para as pessoas que não tiveram oportunidade. E aí, então, a gente está sempre entrando em debate. Mas eu acho que o debate é salutar, porque nada melhor para evidenciar a verdade do que você botar as cartas na mesa, você dizer o que é que você pensa, ele pensa. Acho que hoje tem uma parte da oposição que faz um debate meio camuflado, não diz mesmo o que é, são ataques meio gratuitos, mas faz parte, né? Lá é uma casa de polêmica mesmo, de diferentes, né? Então, estamos lá. Já que eu toquei logo no início sobre esse assunto, tem também aquela história que teve da CPI do metrô de Salvador. Recentemente houve a volta da investigação. E no jornal de ontem, se eu não me engano, né? Está de novo essa questão em relação a Embaçaí, mas a gente não conseguiu. Eu fiz o requerimento para instalar a CPI, parece que consegui apenas 14 assinaturas. Houve todo um cerco, toda uma movimentação para que os deputados não assinassem, e eu fico triste com isso, né? Porque a investigação tem que ser de todos os lados. Não dá para você focar um partido para destruí-lo, para cercar politicamente ou eticamente, como queira dizer, e os outros não, né? Então, está na hora. Amanhã eu devo falar alguma coisa sobre isso, porque não deu tempo hoje, né? Que foram só 5 minutinhos lá do nosso pequeno expediente. Mas eu devo falar e vou voltar a insistir para ver se os deputados agora tomam consciência que também precisa investigar, né? Um metrô de 7 quilômetros, passar 14 anos para ser construído, teve alguma coisa muito errada aí, né? Encerramos agora o primeiro semestre da Assembleia Legislativa. Qual é a avaliação que a deputada faz sobre esse início de 2015 no Legislativo baiano? Vitor, eu tenho uma posição muito crítica em relação ao parlamento no Brasil. Acho que nós precisamos resgatar realmente o prestígio, o poder do legislativo. Se você fizer um levantamento da nossa produção legislativa, você vai ver que o grande legislador é o governador, são os executivos, porque a gente tem uma série de limites que não pode apresentar projeto que ordene despesa para o Estado, que tenha custos, e isso aí limita muito a vida do parlamentar. Se você não tem uma relação profunda com os movimentos sociais, não tem muito o que fazer ali, né? Ficar aguardando chegar o projeto do governador para você debater, você discutir e aprovar. Eu sou muito crítica em relação a isso, sempre apelo para o presidente da casa. Nós temos lá uma série de projetos, se eu for relacionar aqui todos os projetos que eu tenho, importante inclusive para a vida das mulheres, para a vida da sociedade brasileira, baiana, melhor dizendo, para a vida dos negros, jovens, idosos, mas não se aprovam, né? Encalha lá na Comissão de Constituição e Justiça e não sai. Então, acho que isso ainda é um pouco de resquício da ditadura militar, que desprestigiou muito o legislativo. Hoje a gente vê em Brasília, em nível nacional, um Congresso também regressivo, né? Querendo cortar direitos conquistados de alguns grupos sociais com muita luta. E acho que o nosso Brasil não está vivendo um bom momento. E na Assembleia eu faço a minha parte, né? Não sou melhor do que ninguém, mas, como você diz, me meto nas polêmicas, nas questões. Agora mesmo essa história da cobrança do shopping. Qualquer discussão importante e que a gente precisa dar a nossa opinião, eu não tenho receio, não me recuso a fazer essa discussão. Até porque ali é uma casa que tem que haver o debate, né? O debate da oposição, o debate da situação, trazer a sociedade para dentro daquela casa é um outro. Eu tenho um projeto lá que chama a Tribuna Popular. É o que? Você deixar os movimentos sociais, pelo menos uma vez na semana, falar para os deputados. A gente vê
às vezes professores, às vezes mulheres, negros, se movimentando, jovens, e querem falar com a gente, mas o nosso regimento não permite. Então, como é o meu projeto? É deixar 10 minutos, pelo menos, uma vez na semana, qualquer entidade organizada, qualquer movimento organizado, falar para os deputados, né? Tem deputado que acha que, tá doido, eles vêm para aqui xingar a gente, né? Não é bem assim. Eu compreendo que nós somos o segundo poder, que deveríamos ser o primeiro, e que a gente precisa estar tendo essa relação mais aprofundada com a sociedade. Afinal de contas, é uma casa composta por representantes, né? Então não dá para você se afastar da população, votar secretamente tudo. O meu projeto do voto secreto já é a terceira vez, agora com o apoio do deputado Bobô também, que assinou junto comigo. Conseguimos as assinaturas, mais de 26 assinaturas para reapresentá-lo, mas está lá encalhado também. Já entrou na pauta 2 vezes, já saiu 2 vezes. E é assim, não é? Então, eu acho que é positivo, pelo menos o que eu produzo, o que eu faço. Mas eu acho que, de um modo geral, a nossa casa precisa dar uma oxigenada, dar uma balançada aí. É isso que a senhora falou, inclusive, agora nessa fala, que o deputado não pode fazer projeto de lei que gere custo ao executivo. Exatamente. Mas existem vários projetos de lei em que não gera custo, mas há um emperramento na Assembleia Legislativa em que não vai para votação. É muito difícil ter projeto de lei de deputado na ordem do dia, só vai mais projetos de imediato do executivo. O que a senhora atribui isso? Isso é um pouco da mesa diretora, um pouco do presidente Marcelo Nilo, da cultura da Assembleia? Não, eu acho que é da cultura do parlamento no Brasil, não é só aqui não. É nas câmaras também, é assim, né? Aí, vereador, deputado, fica fazendo uns projetozinhos que o pessoal às vezes fica até brincando. Não tem sentido, não cabe muito. Mas eu acho que essa discussão precisa ser feita. Precisa ser feita na mesa, precisa ser feita no plenário de um modo geral. E a gente tomar algumas medidas para resolver isso. Por exemplo, o presidente Marcelo Nilo criou uma comissão especial para receber esses projetos que os deputados queriam que imediatamente fossem aprovados. Eu passei para lá, acho que uns 4 ou 5 meus. Mas hoje mesmo cobrei do presidente Fabrício Falcão. Ele falou, início de agosto, assim que retomar do recesso, se votar a LDO amanhã, senão a gente vai ficar até o dia 27 para aprová-la. E que aí ia botar para ser votado, né? Então, acho que foi uma iniciativa razoável do presidente, mas é preciso ter boa vontade. Eu acho que é preciso ter vontade política de pegar os projetos que a CCJ aprove, botar para tramitar nas outras comissões e trazer para a pauta das sessões, porque não tem cabimento, não tem cabimento. Tem a nossa atribuição de fiscalizar o Estado. Hoje, com a internet, com a democracia, você entra lá no site, você acompanha tranquilamente, não tem mais aquele trabalho que você precisava ir para o Tribunal de Contas, ler aquelas coisas, levar um advogado, um contador, porque quem não é da área realmente não consegue entender aquela parafernália. E aí, a ligação com os movimentos sociais, né? Então, eu que me sinto representante de todos os grupos sociais, de todos os segmentos sociais que não estão com seus direitos assegurados, e não são poucos, não é só na Bahia, no Brasil, estou lá para defendê-los, para fazer nossas audiências, mas eu acho que é muito pouco ainda para o Poder Legislativo, né? Então a comissão foi criada, mas ainda não mostrou para que veio, né? Não, só está recebendo, por exemplo, os projetos. Efetivamente, não votou nada. Expectativa, então, só do segundo semestre? Só no segundo semestre. Ok, mas a senhora teve uma proeza de ter um projeto de lei aprovado, o projeto de lei anti-baixaria, que tanto foi discutido na população, as emissoras de rádio, jornais, televisão, houve uma ampla divulgação na internet. Como é que foi fazer com que esse projeto de lei entrasse na ordem do dia e fosse votado e fosse aprovado, deputada? Eu tive outro também, o voto aberto, mas foi para me derrotar, né? Porque foi o meu primeiro projeto, foi o voto aberto. Como estava ganhando a simpatia da mídia e da sociedade, e aí teve um deputado lá todo agoniado, nós estamos sangrando na imprensa, vamos dispensar as formalidades regimentais e derrotar logo esse projeto. Eu tive apenas 7 votos, 6 da minha bancada, que eram 14 na época, e mais o de Maria Luísa Carneiro, que também votou comigo. O segundo projeto foi a lei anti-baixaria. Esse eles não conseguiram fazer isso, apesar da tentativa. Disseram, inclusive, você vai ver, vai ser pior do que o voto aberto. Esse aí você só vai ter 5 a 6 votos, né? Nós tínhamos só de mulheres uma bancada de 11 deputadas. Aí eu falei, eu vou pegá-los, porque eu já aprendi como foi na outra. Fui para a sociedade, discutir com a sociedade. E também a força daquele projeto
era muito grande, porque as mulheres baianas estavam muito constrangidas, muito incomodadas com aquela produção da baixaria, daquela desmoralização, daquela pornografia, daquele desrespeito à nossa sexualidade. Não tem nem classificação para aquela produção. Então, a sociedade foi apoiando, virou um debate estadual, o estado todo debatia, até fora daqui eu fui fazer vários debates no Ceará, em Maceió, em Aracaju, e vários estados me convidando para ir fazer essa discussão. Agora Moema, inclusive, como deputada federal, já apresentou, graças a Deus. Então foi uma campanha, acabou virando uma campanha pela aprovação que não teve como os deputados recusarem, porque eles disseram que eu só ia ter 6 votos ou 5 votos, e apenas 9 deputados tiveram coragem de votar contra, né, que foi a oposição mais radicalizada naquele momento lá na Assembleia, porque realmente ganhou a simpatia da sociedade e das instituições públicas que têm núcleos de apoio às mulheres, como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Defensoria Pública, as universidades, o NEI, a UFBA. Então, essas instituições públicas, elas têm núcleos de defesa das mulheres. E entenderam que era hora delas também chegarem junto conosco. Então, nós fizemos várias audiências públicas, vários debates. Eu fiz mais de 200 debates nas escolas, nas igrejas, nas ruas. Todo canto que me chamava, eu ia para lá. Entrevista, mais de 200. Na hora que estava falando, aparecia 1, 2 que discordava, baixava o sarrafo em mim, normal. Mas a grande maioria estava sempre dando força e apoiando. Mas foi um inferno, me ameaçaram. Tinha um grupo lá chamado Meu Pagodão, que botou no Twitter que ia me matar se aprovasse esse projeto, me xingavam de tudo quanto era nome. Mas a gente teve sabedoria, tranquilidade, para entender que era uma luta importante para a vida das mulheres, porque o anti-baixaria, Vitor, ele é parte da nossa luta pelo fim da violência. Com a sanção da Lei Maria da Penha, a violência não é só a violência física que deixa a marca na cara ou no corpo da mulher. Essa violência simbólica, ela inclusive é muito mais complicada para você combater, porque fica parecendo, não é brincadeira, não sei o quê, rala no asfalto, balança o rabo, dá a pata e faz não sei o que mais lá, e um bocado de maluquice que eles cantam nessas músicas. E as pessoas vão achando que é uma brincadeira, que não sei o quê. As mulheres ainda que não têm consciência de que como isso atinge a nossa dignidade, vão lá consumir esse lixo e a coisa fica muito complicada, né? Eu acho que nós já temos um problema, né, de desvalorização na música, na piada, nos programas de humor. A mulher ela não é vista na televisão, de um modo geral, no Brasil. Quando a gente aparece na televisão, é dessa forma, é fazendo propaganda com as roupas inadequadas da cerveja. Quer dizer, é uma forma de focar a mulher apenas no seu corpo, como se a gente não tivesse cérebro, se a gente não tivesse inteligência e se a gente não quisesse desenvolver a nossa inteligência, né? Então, como ele é parte dessa luta nossa, dessa campanha pelo fim da violência, a gente foi ganhando corpo. Aí, depois de 9 meses, foi um parto. Depois de 9 meses, conseguimos botar na pauta para votação. Teve um deputado que pediu vista, aí as mulheres lá na galeria, juízas, delegadas, advogadas, promotoras. Quer dizer, foi a sociedade e as mulheres que ocupam hoje espaço de poder que disseram, não, nós vamos aprovar isso, porque é desaforo, esse povo não tem direito. Até porque o projeto limita apenas o dinheiro público. Como é que você tem um governo que tem políticas para combater a violência contra a mulher, para resgatar a cidadania da mulher, a igualdade de direitos, e esse mesmo governo, na contramão dessa sua orientação ou dessa orientação constitucional, financia quem está na contramão dessa orientação, né? Então, esse pessoal que produzia essa baixaria, a gente sempre apelou para eles entenderem que a gente não queria acabar com nenhum gênero musical, não. Que a gente queria só desalterasse o conteúdo da letra. Mas, deputada, houve algum efeito a lei após a sanção do governador, na época, Jacques Wagner? Houve sim. O carnaval seguinte mesmo, foi em abril que ele foi aprovado, março foi aprovado, abril foi sancionado. O carnaval seguinte sumiu, inclusive, a baixaria, entrou um pouco o arrocha, mas o arrocha é aquela dor do cotovelo, né, da paixão de quem foi traído, mas não tem aquela desmoralização da mulher, que ele incentiva a violência contra a mulher. E seguiu, né? A gente continua fazendo o debate, porque eles reduziram também o alcance do projeto, eles limitaram, fizeram algumas emendas lá para poder aprovar, e é aquela história de você dar os anéis para não levar, para deixar os dedos, né? Aí nós aceitamos o recurso público estadual apenas. Como a gente sabia que a baixaria corria solto no interior, nós também lançamos uma campanha imediatamente que está ainda vigorando, que é a Cruzada Anti-Baixaria. Nós temos pedido aos prefeitos, aos vereadores, para municipalizar a lei.
e já temos em torno de uns 40, talvez até mais, porque a gente, esse semestre ainda, inclusive, nós não checamos. Mas todo dia chega um município, aprovou a lei e tudo mais. Quer dizer, ganhou a consciência da sociedade de que aquilo não estava correto, que eles não têm direito de fazer isso com as mulheres, de produzir música para nos rebaixar a coisa, a mercadoria, a objeto do prazer do homem. Não tinha o menor respeito à nossa sexualidade, sempre com a visão da pornografia, de objeto descartável. Você usa a mulher, todos usam e larga lá. E um negócio realmente que estava pegando mal. Mas graças a Deus nós ganhamos. Só que o governador ainda não regulamentou. Nós tivemos retrocesso agora no carnaval. Temos algumas denúncias de que trios, inclusive com a marca do Estado e da Prefeitura de Salvador, com gente lá em cima cantando as baixarias. Estamos também fazendo uma campanha na comemoração dos 3 anos da lei. Apelamos para o governador para que ele regulamente. Mandei a semana passada um zap para ele, governador, as mulheres estão aguardando. Veja seus auxiliares aí para regulamentar a lei. É uma coisa simples, é só dizer quem vai fiscalizar e o destino da verba de quem descumprir a lei, né? Então, estamos nessa batalha aí. Mas eu achei que foi muito importante, né? Ganhei repercussão, ganhei fama, como diz o outro, mas não por mim, pelo que a gente defendia, a bandeira que a gente defendia, que era o fim da violência contra a mulher. E como é que está a sua relação com o deputado Marcelo Nilo? A senhora teve Levantamos a bandeira branca. Levantou a bandeira branca? Como é que está? Levantamos, porque ele estressou muito que eu votei contra o aumento da verba indenizatória, mas aí agora já conversamos, já... Aquela ocasião, deputada, não gerou um mal-estar com o seu partido, com o PT, já que o PT todo acompanhou a aprovação? Eu não estive na reunião da bancada no dia que a bancada, porque eu também não recebi nenhum comunicado que eles tinham fechado questão. Eu já tinha comunicado que eu discordava, porque eu acho que o Brasil vive um momento de crise muito grande, crise econômica, desemprego, e que a gente tinha que fazer um gesto para a sociedade. Nós teríamos que ser solidários ao trabalhador, a quem estava sofrendo aí com esse miserável desse ajuste aí da nossa presidente e do ministro Levi. Então tinha comunicado, mas aí teve lá uns desentendimentos, mas já nos entendemos também. Mas a senhora sofre algum tipo de retaliação pela própria bancada do PT, por exemplo, tomar decisões polêmicas que sejam contrárias às decisões da bancada e seguir em frente? Não, tem uma questão. Se a bancada fecha a questão e o deputado não cumpre, tem punição. Mas nunca chegou a esse ponto, porque eu não estive na reunião, não recebi nenhum comunicado que eles tinham fechado questão. Fizemos um debate numa tribuna. Mas dentro do PT isso também é uma coisa muito natural, porque o debate é um partido composto por várias tendências e a disputa e a briga e o diálogo e a discussão sobre qualquer assunto é um negócio natural, é do nosso DNA. Então é muito normal. Tem partidos de direita que acham que não entendem, porque aqueles partidos que tinham um dono, que o dono dizia é assim, você tem que cumprir, ficam realmente achando que a gente vive brigando. Mas não é assim. Você lembra quando o Rui foi o candidato? Além de Rui, tinha Caetano, tinha Pinheiro e tinha Gabriele. E era o coro comia em todo canto, né? Um ia falar e dizia que eu sou o melhor por isso e apresentava sua proposta. No dia que fechou a questão, todo mundo apoiou o Rui. E você viu que o resultado foi muito legal, porque ganhamos, inclusive, no primeiro turno. Acho que muito também em função da repercussão do trabalho do governador Wagner. E é assim, né? Então, no PT, existe realmente a democracia de fato. Você tem direito de expressar sua opinião, de debater, de defendê-la. Não tem nenhum problema. Agora, quando fecha e que todo mundo toma uma decisão, aí a gente tem que se submeter, o que a maioria quer, senão... Estamos conversando com a deputada estadual Luísa Maia, que está falando um pouco sobre os bastidores, falando um pouco sobre a movimentação da Assembleia Legislativa da Bahia. Tocando ainda no assunto da Assembleia, deputada, nós temos agora um governador que foi um dia secretário de Relações Institucionais, foi vereador, foi deputado federal, conhece bem o sistema legislativo e conhece bem a relação entre executivo e Assembleia, por exemplo, aqui no governo do estado. A gente tem informações de bastidores de que não anda bem a articulação governista do executivo, do governador e sua relação política com o setor de governo. Tem mesmo algum tipo de mal-estar na base do governador? Tem uma parte da base do governo que a gente ouve os comentários. Comigo nunca falaram, que estão chateados. Algumas vezes a gente sentiu a ausência deles nas sessões. Mas eu não tenho conhecimento. Agora, eu também faço uma discussão ainda sobre essa questão, sabe, Vitor? Porque se o nosso papel é fiscalizar o governo, se o nosso papel é criar as nossas leis, é apoiar os movimentos, fazer a pressão, ajudar a intermediar os conflitos da sociedade, eu acho que essa questão do apoio, do espaço, para mim é uma coisa menor. Obviamente que quem foi eleito
não vai governar montando sua equipe com quem não lhe apoiou. Apesar de que às vezes aparecem alguns, né? Mas para mim é uma questão menor. Eu acho que a nossa obrigação lá não é essa, não. Mas nem todo deputado tem esse entendimento. Acha que para ser forte no seu município tem que atender às reivindicações, aí eu acho que é correto. Mas o espaço, ocupar o espaço, a secretaria, isso, aquilo, para mim é uma outra coisa que, dentro da composição da campanha, dos partidos que ajudam a eleger o governador, obviamente ele tem que dar o espaço para quem o ajudou. Mas é um debate que precisa ser feito, porque tira um pouco a característica da fiscalização. Se você está ocupando um espaço no governo, você é doido igual a mim para ir criticar ou votar contra? Então, eu votei. Na hora que precisa, na questão dos professores mesmo, eu sou professora e estava achando que a condução não estava correta. Aí eu disse, não, eu vou votar com a minha consciência e com a minha categoria. Mas é muito problema, é confusão demais, então não é todo mundo que entra nessa confusão, não. Mas eu acho que para mim, o meu entendimento ali, meu papel ali é representar. Se eu estou representando, eu tenho que atender quem está numa situação diferente de quem está no poder, quem é a autoridade, quem tem que resolver determinados problemas. Óbvio que a gente entende que o governo tem limite orçamentário, esse sistema capitalista, eu sou uma pessoa muito crítica a essa forma como a nossa sociedade está organizada, como distribui essa riqueza. Esse Brasil é muito rico, nós estamos hoje classificados como a 7ª economia do mundo, então aqui produz muita riqueza, só que essa riqueza está na mão de pouca gente, e é isso que precisa ser distribuído, e é isso que tem estressado, inclusive, uma parte aí da oposição, do judiciário, que hoje, inclusive, anda solicitando o impeachment da presidente, né? Então, é uma luta de classe, é um debate que precisa ser feito, precisa ganhar a sociedade para entender o momento. Nós já vimos aí exemplo como no Paraguai, não foi que o Fernando Lungo acabou sendo destituído por o Congresso, e o povo, eu compreendo assim, que qualquer debate, qualquer discussão, se o povo está presente, a gente consegue achar o caminho correto. Se é coisa de cúpula e de elite, aí, meu filho, os interesses são outros. Porque hoje existe um poder financeiro internacional que quer viver da especulação, são os rentistas, como chamam por aí. E essa galera quer ganhar o dinheiro imediatamente, tem uma ação nociva, predadora e voraz, quer ganhar o dinheiro. E você viu que há 13 anos atrás, nosso Brasil era um dos países mais desiguais do mundo, apesar da gente ter esse poder que a gente tem, né? Um país rico, eu digo, Deus foi tão generoso com o Brasil, nós temos tudo aqui, água potável, minério, petróleo, pré-sal, mas essa riqueza não está na mão de todo mundo. E é isso que precisa estar. É esse o meu objetivo na política. Eu sou uma pessoa inconformada com desigualdade, com fome, com preconceito, com machismo. Tomei consciência da questão feminista aos 13 anos e nunca aceitei. Enfrentei meu pai, não pode ser assim, ele só tinha filha mulher, tem que respeitar, não pode ser assim. Então éramos 5 mulheres dentro da casa e ele com a postura patriarcalista e machista, querendo botar sua autoridade e a gente forçando a barra para fazer o debate e a discussão. Então é essa aí. Para mim, a melhor forma de você resolver qualquer situação é o diálogo, é o acordo, é a negociação. Mas hoje a nossa sociedade é uma sociedade muito violenta também, né? Porque todo mundo quer resolver tudo na porrada. Quero, inclusive, aproveitar para ser solidário ao nosso editor, né, de política, o companheiro Marivaldo, uma pessoa tão competente, tão tranquila, que eu tenho a maior admiração, o maior respeito, e foi agredido aí por policiais, trabalhando praticamente, né? Porque ele estava fazendo o trabalho deles, eles entenderam que não podia ser daquela forma. Então, essas coisas precisam ser combatidas. E eu tenho a certeza que o governador vai apurar isso e punir. Porque quando não pune, as práticas vão se repetindo. Então, quero deixar aqui meu abraço e a minha solidariedade ao companheiro Marivaldo, esse grande jornalista e editor aqui do Bocão News, que anda bombando aí de acesso e de pessoas que o acompanham, né? Nós estamos em 2015, deputada, véspera de ano eleitoral. E a gente sabe que os ânimos já se acirram. A senhora tem um reduto eleitoral em Camaçari, uma cidade que tem um destaque tanto pela arrecadação quanto pelo posicionamento político, que reflete também um pouco em eleições para governo do estado. Luísa Maia é ou não é pré-candidata a prefeita de Camaçari? Você não me bota isso, é justo. Eu queria ser, mas eu não tenho essa vaidade para mim, assim, eu comigo de me impor. Não. Eu botei meu nome, né? Camaçari nunca teve uma prefeita assim eleita, teve duas vice-prefeitas, né, que assumiram já em alguns momentos. Mas a situação lá está um pouco complicada,
o partido estadual está resolvendo, né, está acompanhando, e se der para mim, tudo bem, se não der também, eu não tenho nenhuma vaidade, não. Eu sou uma militante, eu sou uma pessoa que adquiri essa consciência política da contribuição que eu posso dar. Eu sou professora de formação, acho que a política transforma e com muito mais rapidez, porque se o gestor tem vontade política, você consegue transformar com muito mais rapidez, e a prova do que eu estou te dizendo é o resultado de Camaçari, os 8 anos do prefeito Caetano, que pegou uma cidade arrasada, destruída, com 68,8% de pobres e indigentes, uma cidade que não tinha nada, e em 8 anos ele transformou aquela cidade numa grande metrópole. Não é à toa que 10 mil pessoas chegavam por ano para morar em Camaçari. Então, quando você tem vontade, você tem equipe, você tem projeto, você tem norte, você transforma. Então, tudo isso eu tinha vontade de fazer, mas se não for eu a candidata, eu apoiarei o grupo, o nosso partido, indicar também, junto com os diretórios dos partidos da base. Então, não tenho nenhum grilo, nem deixa... Apoiaria Adhemar Delgado. A gente sabe que a senhora e o deputado federal Luiz Caetano, seu esposo, não anda mais... ele que foi um apadrinhado de vocês dois, venceu a eleição acirrada lá em Camaçari. Apoiaria Adhemar Delgado, caso fosse a escolha do partido? Veja só, nós estamos afastados politicamente de Adhemar. Como o diretório estadual chamou para si esse encaminhamento, essa discussão, então deixa com o Everaldo, eu não vou mais falar nada disso. Não vai se envolver nesse assunto? Não vou porque, como está tendo essa discussão com o diretório estadual, aí a gente é uma instância inferior, eu não estou querendo também botar a carroça na frente dos bois, não é assim? Isso. Então estamos discutindo, eu acho que quem o partido vê que tem viabilidade, nós vamos estar juntos. Ok. E, deputada, como é que fica a sua relação com o Elinaldo? Recentemente a senhora o chamou de bicheiro, que não queria que Camaçari fosse entregue às mãos de um bicheiro. Eu apenas constatei. Eu não chamei. Ele realmente é uma pessoa envolvida com o jogo do bicho. Ele assume isso, tem falas dele lá na Câmara. E eu acho que não é uma situação muito tranquila, não. Eu falei que não dava para entregar a cidade para contravenção. Porque quem estuda a história do jogo de bicho sabe que o jogo de bicho tem ligações perigosas, como a gente diz. Eu não tenho provas, mas a gente sabe. Nós vimos o resultado no Rio de Janeiro, quando os bicheiros resolveram entrar na política, a violência aumentou e foi uma confusão muito grande no Rio de Janeiro. Então, a gente não quer que em Camaçari aconteça isso. Não só isso, como ele está hoje assessorado, e quem aumentou da candidatura dele é o ex-prefeito Helder, que é o pior prefeito que Camaçari já teve, que deixou Camaçari lá no estrago, no arraso, mostrou que realmente não tem nenhuma capacidade de gerir, de ouvir o povo. É um projeto exclusivista dele lá e ninguém sabia bem o que era. Nós ganhamos eleições na oposição, ele estava lá com uma máquina poderosa, como é a prefeitura de Camaçari. E a gente quer retomar, né, o desenvolvimento que foi feito com o prefeito Caetano durante aqueles 8 anos. E eu tenho certeza que o povo não é bobo, não. O povo sabe quem é que está do seu lado, sabe quem é que está lhe enganando, sabe tudo, né? Então eu acho que a melhor prova de você conseguir o apoio é você ter coragem de estar junto do povo, discutindo, abrindo o jogo, abrindo as cartas, jogando limpo, que as pessoas têm capacidade de decidir. Agora, você sabe que existe uma certa manipulação, né? Hoje, com essa história do marketing, então as pessoas às vezes querem vender gato por lebre, né? Assim, e aí faz uma confusão, mas Camaçari a gente tem uma relação muito profunda com a sociedade, com os movimentos de mulheres, né, com todos os movimentos organizados. E a gente tem certeza que nesse debate as pessoas vão saber quem deve ser o melhor para lá. Mas Elinaldo é o principal nome da oposição e o prefeito ACM Neto vai apostar todas as fichas, pelo menos o que foi divulgado nos últimos tempos, na possível candidatura dele para a prefeitura. Essa interferência do prefeito ACM Neto, que se desponta como líder oposicionista ao projeto do PT, põe medo? Não tenho medo, não. Eu acho que a ACM Neto precisa cuidar de Salvador, né? Que a gente está vendo a cidade como é que está. Ele está deixando de olhar para a cidade. Ele viu agora essa história das chuvas, o que foi de ruim. Inclusive tem denúncias que ele foi avisado 4 dias antes. A gente viu o sofrimento de muitas famílias aí. Eu acho que ele precisa cuidar um pouco mais daqui e deixar o povo de Camaçari, junto com seus líderes de oposição, de situação, de meio, de centro, decidir as coisas lá, né? Mas quem tem seus partidos tem essa ligação regional e a gente não tem nenhum problema com isso, não. Ele nem conhece a realidade de Camaçari direito. Acho que a própria oposição lá não tem muito o que apresentar, porque já tiveram oportunidade, viveram lá comandando o município mais de 16 anos. Por que não fizeram nada?
Então, a diferença que Camaçari tem do seu crescimento foi a partir de 2005, quando nós assumimos a prefeitura, que a gente realmente, comandado pelo nosso grande líder, o deputado federal Caetano, conseguiu fazer aquelas transformações todas da cidade do saber, das praças bonitas, dos ginásios de esporte, da melhoria na educação. E se for falar que tudo que foi feito durante esses 8 anos, a gente não acaba hoje. Nas últimas eleições, a cúpula do PTN em Camaçari foi adversária do grupo do PT lá na cidade. Agora, o PTN sai do cerco do prefeito ACM Neto, vai para o governo do estado, e Maurício Bacelar, que chamado na eleição anterior como Maurício de Tude, passa a ser aliado do projeto petista. Isso vai ser refletido na eleição para Camaçari, na campanha eleitoral? Já há uma aproximação? Eu não sei te dizer, mas eu acredito que sim, porque o PTN, Maurício de Tude, é uma questão do governador, né? Porque por mim, por exemplo, eu não estaria com eles junto conosco. Mas foi muito acirrada a luta. E isso às vezes confunde um pouco a cabeça das pessoas. Mas o governador não tem esse entendimento, né? Ele é o nosso líder maior, achou que eles estavam querendo fazer parte da base. O nosso partido tem um ala do nosso partido que é muito aliancista. E qual é o entendimento que eles têm? Nós temos um projeto. As pessoas, mesmo que estavam na oposição há algum tempo, mas que quer vir abraçar esse projeto, nós não vamos criar empecilho, não vamos alterar o nosso projeto. O projeto do PT é uma coisa muito clara, desenvolver o país, mas incluir as pessoas, né? Não dá para fazer aquela concentração como foi até 2002, que era aquela história de vamos crescer o bolo para depois distribuir. E esse bolo crescia e pouca gente comia desse bolo, né? E a pobreza campeando aí. Você já pensou o que é que você ter 40 milhões de pessoas que não têm o que comer durante o dia? Não. Aí eu faço igual a música do Criolo, né? Não me importa que você coma 6 vezes, agora que tem gente que precisa comer pelo menos 1 ou 2, né? Então não é por aí. Então, acho que isso aí dá para administrar. Eu não tenho nenhum grilo com pessoas que não estavam conosco e que compreendendo o nosso projeto, venham para essa luta com a gente, né? Não vejo nenhum impedimento nisso, não. Tem no primeiro momento aí, tem uns probleminhas, mas faz parte, né? E como a senhora avalia a conjuntura atual do governo Dilma? A gente tem vários fatores que está derrubando a aprovação da presidente, que foi reeleita recentemente. A gente tem o fator Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, em que está fazendo uma campanha clara de liberdade em tese, como ele prega, dos vínculos com o Executivo, quer ser o primeiro-ministro, como a senhora está falando agora. E temos também uma oposição bem arisca em cima da presidente. Aécio Neves foi reconduzido agora como presidente nacional do PSDB e falou que Dilma não chegaria ao fim do mandato. Como é que a senhora vê essa conjuntura geral da política? É uma coisa muito ruim, porque ameaças de golpe não é legal para a democracia, né? Se ela foi eleita, eles têm que entender que se prepare para, em 2018, disputar e ganhar. Mas você sabe que na política não é todo mundo que tem a mesma cabeça. Acho que Dilma, ela está passando um momento difícil, que não foi ela que criou essa crise econômica. A crise econômica é uma crise do sistema no mundo. Tem países aí que viviam com seu povo com a vida muito melhor, como muitos países da Europa. Você viu agora o exemplo da Grécia, né? Espanha, Portugal, o próprio Estados Unidos, onde o capitalismo é central, você vê que tem lá uma pobreza crescente nesses países. Então, o sistema capitalista, na minha visão, ele é um sistema ultrapassado, esgotado. Porque uma forma de organizar um país ou o mundo, a sua produção, a sua riqueza, e ela não atingir todo mundo, para mim não está legal. Você sabe que tem 1 bilhão ou mais de pessoas no mundo morrendo de fome. Então, é bom um sistema desse? Não é. Agora, como é que você quebra isso? Como é que você tira de quem está concentrando e que quer cada dia mais, para deixar para todo mundo? Eu digo sempre, ninguém veio para esse mundo para ser infeliz, não, para morrer de fome, de preconceito, de violência, não. Todo mundo veio para esse mundo para ser feliz. Só que quem domina tem lá seus instrumentos, suas formas de dominar, que não é fácil para você. E se você estuda a história da humanidade, você vai ver que as mudanças de sistemas, ou derrubada de sistemas de governo, às vezes ela é de forma também meio brusca. Tem um país hoje no mundo, que é os Estados Unidos, que fica incentivando guerra porque quer vender suas armas. Eu acho que já é a coisa mais errada. Lula, junto com os países da América Latina, os governantes progressistas, conseguiram fazer esse enfrentamento, inclusive organizar organizar várias entidades sul-americanas e americanas para fazer o enfrentamento e o debate, porque os Estados Unidos queria fazer da gente aqui um quintal para botar os seus produtos
livremente, você lembra daquela história da ALCA, né? Que era o livre comércio, e a gente não dá certo. Quer dizer, os Estados Unidos têm direito de dar vida boa pro povo dele, e a gente aqui morrer de fome e naquela dificuldade toda, incentivar a desindustrialização, o sucateamento da nossa indústria, para quê? Para vir os produtos de fora vendidos do jeito que eles vendem aí? Tem problema. Agora precisa sentar para ajustar essas coisas. A gente hoje não tem um poder de mídia, porque uma parte da grande mídia, principalmente, ela está muito ligada à oposição, tudo que a oposição diz vira verdade, vira fato. Entraram nesse caminho da corrupção, da ética, que eu acho que é uma coisa que é correta, porque antes não se fazia isso. Você lembra que na Bahia tinha uma máxima aqui que dizia, eu gosto dele porque ele rouba, mas faz. Então, o roubo aqui na Bahia era uma coisa generalizada. Você lembra também, né? Quem é jovem, eu não sei se lembra, mas as pessoas com mais idade tinha essa. Não, ele rouba, mas faz. Então, agora, é o PT que é o ladrão, o PT que inventou a corrupção? Não é. Só que hoje tem uma parte do judiciário, uma parte da imprensa que quer destruir, caçar o registro do PT, quer destruir esse projeto, e não é o partido, eles querem destruir esse projeto de inclusão, de crescer, desenvolver, mas incluir também seus cidadãos. Eu vejo aí muita gente estressado, insatisfeito porque pobre está comprando carro, porque pobre está na universidade, porque pobre viaja de avião. Eu lhe contei uma cena no aeroporto que eu fiquei realmente estarrecida com o negócio daquele. Então, está incomodando muito esse pessoal, porque os privilégios e as vantagens, as coisas boas do país, estavam para pouca gente, mas a gente quer para todos. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter seu carro, sua casa boa, seu filho estudar na universidade? Pô, filho de trabalhador estudar na universidade? Não, que nada. Em 12 anos, eu vi um dado que foi Lula que estava fazendo uma palestra dizendo, em 12 anos nós conseguimos botar 7 milhões de jovens na universidade. Eles passaram 100 anos, botaram 3 milhões. Então, se você for comparar tudo que o PT fez durante esses 12 anos e o que eles fizeram, a diferença é muito grande. Só que esse debate não rola na mídia grande, né? Esse debate rola nos bastidores e eles querem realmente inventar todo tipo de confusão, de mensalão, de petrolão, de não sei o quê. O que está por trás desse negócio da Petrobras é o quê? É preocupação com... Eles nunca se preocuparam com corrupção, se eles comandaram a corrupção a vida inteira. O que eles estão querendo é meter a mão no nosso pré-sal, que está definido por lei, que vai 75% para a educação e 25% para a saúde. Vai ser a nossa redenção. Não, querem mudar a forma de exploração. Porque aqui é a partilha, está definido que o petróleo é nosso, é do nosso Brasil, é do nosso estado. E eles, quem explorar, vai lá ter sua parcela. Não, eles querem mudar isso. Tem projeto do senador Serra para alterar essa realidade e voltar para o sistema de concessão, que é dar tudo para eles, como a gente chamava, né? Os entreguistas. Entregaram tudo para o Brasil, venderam o nosso patrimônio. Não pode ser dessa forma. Essa história de Estado mínimo, de que tudo tem que ser para a iniciativa privada, não pode, porque a iniciativa privada pega para ele e fica assim. E qual é a responsabilidade do Estado? O Estado tem que dar educação boa para os seus filhos, para saúde, transporte, tudo de bom para a gente. E uma empresa privada que assume aquela empresa ou aquele espaço do Estado vai dar nada para ninguém, dá para eles, para o bolso deles. Então, é um debate que precisa ser feito, mas também não fazem, a mídia também não faz. Tem que mostrar porque, como é que a gente ganha? Por que Dilma cresceu tanto durante a campanha? Porque tinha 10 minutos na televisão para mostrar tudo que ela estava fazendo. E hoje Dilma diz o quê? Ela precisa, inclusive, sair da toca e vir para a rua junto com o povo, porque senão eles vão acabar derrubando ela. Porque o que eles querem hoje é derrubar a presidente. E não pode, você não pode interromper a democracia dessa forma, com um golpe. Quem perdeu, perdeu. Se conforme, vai trabalhar para ganhar as próximas, não é? Até porque se fosse alguém que tivesse um nome, mas o Aécio, eu te dou uma relação aqui de 20 ou mais envolvimentos de Aécio na corrupção comprovada, de construir aeroporto e dar para parente, e outros horrores mais, de helicóptero, de cocaína, outras coisas mais, que está comprovado o envolvimento dele. Mas olha, todo mundo calado, a justiça não investiga. Qual é o problema? Então o seu Joaquim Barbosa, seu Moro, é o quê? É juiz com a toga do PSDB? De oposição? Tá por fora. Então eles precisam se compenetrar, não, se posicionar, se postar como justiça e não pode ter lado e nem juntar com a oposição e com quem a oposição é hoje, com quem é hoje a porta-voz da oposição, que é essa grande mídia monopolizada, para querer destruir um projeto que em 2005 eles fizeram isso. Eles não derrubaram o Lula porque senão a gente leva até o final, mas o Senado planejou várias vezes. Na eleição a gente derrota ele. Quebraram a cara, né? Mas Lula não é Dilma, né? A senhora tocando em assunto de Lula aí agora, a senhora defende o volta a Lula em 2018? Não tenho dúvida, né? Eu acho que Lula é ímpar no Brasil. Ele realmente, além dele conseguir induzir o Estado brasileiro a crescer e a envolver os seus cidadãos, ele é uma figura que tem uma história muito bonita. E só quem tem uma história daquela
que tem sensibilidade para saber que as pessoas têm direito de pelo menos comer, né? Estudar, crescer, se desenvolver sua intelectualidade. Então eu aplaudo muito ele e não tenho dúvida. O problema deles todos agora é esse, porque sabe que se deixarem Dilma até o final, saindo dessa crise, que eu tenho certeza também que não vai ficar a vida inteira, Lula está preparado e as pessoas apoiam, né? Aí eles estão com esse receio, estão aí fazendo o que estão fazendo, né? O povo é que tem que, junto, decidir. Conversamos com a deputada Luísa Maia, ela que nos falou um pouco sobre a conjuntura da Assembleia Legislativa, projetos de lei, Camaçari, que é o seu reduto eleitoral, que ano que vem passa por eleições, e um pouco sobre a conjuntura federal. Muito obrigado, deputada, pela sua participação aqui no Bocão News e deixo aqui a sua declaração final. Pois é, a minha declaração final é de chamar a atenção da nossa sociedade, que a gente precisa estar próximo um do outro, precisa estar atento, discutindo, porque quem viveu a ditadura militar, quem viveu o país até 2002, não quer que aquilo volte. Então, essa pauta regressiva de cortar direitos, de ditadura, de autoritarismo, de golpes, essa está por fora. Nós queremos avançar na nossa democracia, nós queremos avançar na distribuição da riqueza que esse Brasil produz e que não é pouca, e discutir uma alternativa ao capitalismo, né? E tem, inclusive, a economia solidária, é uma outra filosofia de produção e de distribuição de riqueza, que pode ser uma sementinha, um germe para a gente ir fazendo esse debate, não só no Brasil, na América Latina, no mundo, para poder a gente também livrar as pessoas que hoje vivem de forma subhumana, né? Excluído de tudo, de todos os direitos, que também não é justo, não é coisa de Deus. Ok, muito obrigado, deputada, e até a próxima entrevista.